Boa tarde, boa noite, gente linda. Começando aqui mais um Jesus na Cidade. E olha, eu tô curiosíssimo para saber se vocês estão gostando. Preciso de mais interação com vocês. Mande aqui a sua mensagem no chat. Mande também, interaja conosco através do nosso Instagram, @JesusNaCidade. Quero saber de que cidade você é, quero que você indique pauta aqui para o programa também. Eu tenho certeza que você conhece pessoas, projetos que estão sendo a expressão do amor de Jesus na sua cidade e que, portanto, tem que ser pauta aqui no Jesus na Cidade. E quero pedir, como sempre, que você se inscreva em nosso canal, que você divulgue, mande para os amigos, mande para uma pessoa que, de repente, tem um projeto análogo, semelhante ao que já foi pauta ou que está sendo pauta no dia de hoje, para que a gente possa criar conexões e fortalecer esses projetos que estão fazendo diferença através da igreja, através de pessoas que amam a Cristo e que são a expressão do seu amor aonde elas estão estabelecidas. E hoje eu vou falar com uma dessas pessoas aqui, meu amigo, missionário, terapeuta, pastor, Rafael Moura, capelão também. Ele está à frente de um projeto que se chama Casa de Moisés, que é um projeto de acolhimento a pessoas com dependência química e também os seus familiares. Ele promove de verdade, não só dá aula. Eu já tive o privilégio de ser professor em 2 ocasiões em cursos de capelania que são organizados pelo Rafael, e ele é um mestre em criar conexões entre pessoas, trabalhos e ministérios. Rafael, obrigado por ter aceitado participar do Jesus na Cidade, e eu peço que você dê a sua primeira saudação a quem está nos assistindo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite também. Você que vai acessar esse trabalho, esse grande programa, Jesus na Cidade, com o nosso nobre amigo, grande mestre também, Daniel Beltrão. Nós queremos aqui de todas as formas, poder trazer informação e falar um pouco da importância do trabalho ao qual nós carregamos, junto com essas lideranças que caminham conosco. É um prazer estar aqui com vocês nesse ilustre programa. O prazer é meu, o prazer é nosso. Rafael, eu queria que eu já dei pista de para onde vai seguir aqui a nossa prosa, a nossa conversa, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você, contasse um pouquinho da sua trajetória aqui para quem está nos assistindo, né? O que te levou, por que você incide sobre essa causa, a questão da dependência química? Como é que se deu essa trajetória? Então, a nossa história é meio inusitada, eu digo muitas vezes. E eu digo também que Deus nos forjou para atuar nessa área, né? Surge quando eu for para uma igreja pentecostal, que ela tinha um desafio jovem, né? E desse desafio jovem eu comecei a conhecer, e no ano 2005 nós somos estar dentro desse projeto. Desculpa te interromper, mas para quem está nos acompanhando, o Desafio Jovem é uma comunidade terapêutica, né? Tem várias, Brasil afora. Isso. Aliás, é a primeira comunidade terapêutica estabelecida no Brasil pelo David Wilkerson, né? E ela acabou se capilarizando pelo Brasil e fazem um trabalho maravilhoso. Hoje quem preside é outro amigo nosso, né? Que o pastor, meu Deus do céu, da Igreja Presbiteriana aqui de Pompeia. Falei com ele hoje. Falei com ele hoje. Fala o nome dele que eu tô passando vergonha aqui. E aí eu passei vergonha que eu falei com ele hoje. Nós batemos um papo, porque vai ter um trabalho junto com a Cruz Azul, né? Sim. E a gente está fazendo algo aí, já estamos sentando para trazer novidade aí, que vai ser importante, desafio jovem. E é Wagner, né? Wagner Zanelato. Vou trazer o Wagner aqui também. Obrigado. O Wagner é sensacional. Eu estive com ele hoje, perguntando algumas coisas, e também para ampliar aí o trabalho das comunidades terapêuticas, dessa nova adesão que a gente vai fazer agora, que a gente vai comentar também.
Maravilha. E você estava falando então que a igreja tinha comunidade terapêutica, o Desafio Jovem, e eu te interrompi. Segue aí. E aí foi daí que a gente começou a participar, né? Eu fui como voluntário para a instituição. Eu nunca usei droga, não tive acesso. Eu tive oportunidade, mas eu nunca usei ou ingeri ou inalei alguma substância química, né? Não tive esse uso, mas dentro da instituição a qual eu fui, ali, como eu disse, eu fui forjado e desde 2004, quando eu conhecia, em 2005 fui morar na instituição, fiquei 3 anos e meio morando dentro, atuando, e de lá para cá agora já vão para 19 anos que nós caminhamos nessa esfera, e quando nós saímos de lá eu comecei a dedicar a conhecer mais a fundo a doença, a ter conhecimento não só prático, nós tínhamos técnico para entender essa dependência, entender o processo mais a fundo. E de lá para cá nós temos estendido, temos desenvolvido esse trabalho. Maravilha. Rafa, eu tinha esquecido dessa parte da sua vida. Assim, e aí vocês viram que ele falou assim, nós, porque eu também, assim como o Rafael, incido de propósito com a camiseta do Reviva, que é de apoio a dependentes químicos e familiares da IA Church, que eu tenho o privilégio de estar à frente desse trabalho. O Rafael já esteve conosco lá em algumas oportunidades, mas eu também, a minha identificação com o trabalho não é na ponta de ter sido um usuário, de ter sido um dependente químico, mas no meu caso, a codependência me levou a incidir sobre essa causa e graças a Deus, estou há 14 anos aí à frente desse trabalho e Deus tem sido misericordioso e nos usado para poder alcançar as vidas e tirá-las, né, dessa escravidão que é a adicção, que é a dependência química. Mas eu queria aproveitar aqui a parte que você falou muito rapidamente da sua história, porque eu conheço muito bem esse contexto que é a comunidade terapêutica. Meu, como é que foi? Foram 3 anos dentro de uma comunidade terapêutica e 3 anos e meio. Eu tenho até hoje eu tenho, né? Eu gosto de documentar. Eu sempre fui esse cara de documentar. Eu não sabia por quê, mas eu guardava. Eu tenho até hoje um Prolabore, e eu recebi essa prestação voluntária de 3 anos dentro desse desafio jovem. É uma carta do presidente que eu fui lá e outras instituições que eu atuei, né? Mas essa foi a primeira, né? Foi a primeira e não o nome já diz, Desafio Jovem. Exatamente. Na minha geração, era um desafio. Para ser prático aqui, ó, eu vou dividir a pergunta aqui em 2 pontos. Primeira pergunta. O que te surpreendeu? A sua primeira surpresa ali dentro da comunidade terapêutica? Algo que te chamou muita atenção logo de início ali nos primeiros passos na comunidade terapêutica e depois conta uma história que tenha te marcado nessa experiência. Então, quando nós fomos para lá, foi de cara, na verdade, foi um susto, porque não era fora da minha realidade, enquanto família que eu vim, enquanto, não família perfeita, nada, mas o ambiente que eu vim, qual ambiente que eu fui, foi um choque. Tanto é que quando eu cheguei na instituição, nos primeiros dias eu pedi para vir embora, depois que eu voltei. Foi muito específico. Eu vim embora. Isso normalmente é o comportamento de quem a gente encaminha para lá, hein? Eu quero ir embora, eu fui embora. E eu fui mesmo. Mas quando eu cheguei na igreja, Deus falou comigo: eu preciso de você, eu preciso te preparar para aquilo que eu vou fazer com você. Amém, então, como eu disse, Deus forjou eu tinha um propósito de Deus para me estar ali. Então, não foi simples, mas isso foi forjando. E quando eu cheguei, a primeira coisa que me marcou, né, também foi que eles pegaram um rapaz que tinha um vício no álcool, que também é uma droga, lícita, mas é uma droga, e ele estava em abstinência. Eu nunca tinha visto alguém em abstinência. E ele ficou 3 dias, 3 noites sem dormir, achando que estava conversando com alguém no bar, e aí eu fiquei com ele 3 dias, 3 noites.
Ou seja, pregaram uma peça comigo, vou dizer a verdade, né? Essa foi a verdade. Me pegaram, foi a minha primeira experiência, ficar 3 dias, 3 noites com a pessoa alucinada por causa da abstinência, né? Um Então, trote isso foi com você. marcante. E conta uma história que te marcou. Tem 500, eu não tenho dúvida disso. Mas desse período específico, desses 3 anos e meio, uma história ali que tenha te marcado. Então, dentre isso, algumas coisas que fez que a Quer dizer, experiência essa fosse história já maior. te marcou, né? Mas agora eu tô querendo uma história positiva. Não, e dentro disso, a gente construiu, agora mesmo nós estivemos falando sobre isso, eu vou estar falando sobre isso mais, pessoas que tinham vontade de ir embora, né? E não ir embora, e nós fazíamos ministrações, né? Oração, porque era culto de manhã, de tarde, de noite, e eu fazia essa de madrugada. Então tinha algumas pessoas, quando elas chegavam, eu montava um grupo à noite, após o culto ainda, para ficar meia hora orando, falando com eles e do dia acompanhando. E dali saiu obreiros, nós temos obreiros, pessoas que hoje estão limpas, pessoas que estão com vida restaurada e hoje são braços do nosso trabalho. E um deles é professor nosso de capelania. Ah, Então, que legal, que legal. e ainda tem muito mais conteúdo, talvez, teológico, é professor de hebraico e grego, Uau, transliterador, mais, e isso me marca. Hoje ele faz um trabalho similar a nós, dando cursos, palestras, e hoje é um pastor, é um grande líder, né, que faz esse trabalho com a gente. que benção, que benção, que benção. Eu vou tentando fazer um glossário aqui à medida que a gente vai falando, tá? Estar limpo significa estar abstinente, sem o uso da droga que era a substância de preferência da pessoa. Rafa, eu vou pegar um gancho aqui em algo que você colocou nessa sua última resposta. Comunidades terapêuticas, normalmente, elas têm, para tratamento de dependência química, elas têm uma confessionalidade. A maioria delas, elas estão atreladas a uma confissão de fé. E eu posso dizer seguramente que a grande maioria são cristãs e estão atreladas aí a igrejas evangélicas. Mas também tem comunidades terapêuticas espíritas, tem comunidades terapêuticas católicas, né? E a mesma espírita também, eles creem no evangelho de uma forma diferente, né? Mas também é cristã. Enfim, e há muita crítica, né? E aproveitando algo que você já falou também, sobre a questão de muitas vezes não se ter um preparo técnico para a realização do tratamento. Né? Então, por exemplo, submeter as pessoas a um expediente somente voltado à espiritualidade e não ter, né, a questão terapêutica mesmo, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista cognitivo, que está completamente comprometido também, do ponto de vista de apontar para a ressocialização, para a reinserção dessa pessoa na sociedade, através do trabalho, da recriação de vínculos familiares e por aí vai. Eu queria que você falasse um pouquinho, se você concorda com essas críticas, né? E que você falasse um pouquinho sobre isso, porque na sua fala você disse que saiu desse ambiente para se preparar melhor, para entender sobre as questões ligadas à dependência química, à codependência, à farmacologia e por aí vai. Então eu queria que você concordasse ou discordasse com essa explanação que eu fiz aqui agora. Não, sem dúvida, para mim é de suma importância a construção, na verdade a desconstrução primeiro, da questão só de espiritualidade, de só espiritualizar. Porque eu não tenho, nós somos, por exemplo, vamos falar como teólogo, nesse contexto, como teólogo, somos formados de espírito, alma e corpo. Então, somos seres tricotômicos. Então, vamos falar aí do corpo. É química, física. Então, existem várias coisas que o nosso organismo necessita. Quando fala da doença da dependência química, e nesse que eu fui estudar, e me preparando, e ainda continuo, estou terminando agora neuropsicanalista clínico, né? Acabando até agora a formatura, já está convidado, viu? Para a nossa formatura, já vou mandar convite, vai ser no próximo mês, neuropsicanalista clínico.
terapeuta, especialista em dependência química, a farmacologia também, uma boa parte sobre isso, coordenador, já fui de coordenador, já fui diretor. Nós fomos ver que não era só espiritualidade. A espiritualidade é de suma importância, talvez é o ápice de tudo, mas não pode paralisar nisso. A importância a linguagem que eu usava era holística, né? Achava até o pessoal que achava que era misticismo, era uma coisa mágica. Não, é o todo da pessoa. O que é holística? Olhando todo o ângulo da pessoa. Ela é um ser social, psicológico, fisiológico, profissional, familiar, enfim, todas as questões que envolvem aquela pessoa. Então, para um tratamento ter mais resultados e elevar o índice de recuperação e que ele permaneça na abstinência, não no não uso, tudo, ele precisa ser tratado em cada fator psicológico, fisiológico, social, ressocialização, reconstruir os vínculos familiares. Então, há uma necessidade gigante de não só ficar na espiritualidade. Não digo que não é importante, eu sou pastor, eu acredito que precisa sim da espiritualidade, mas precisa que outras ferramentas, como nós falamos, precisa de outras forças para que ele entenda, como eu digo sempre, por exemplo, se você não estiver bem com você vai orar? Você não vai orar. Se você não estiver bem, você nem vai trabalhar. Então você precisa estar bem contigo primeiro, com você, como pessoa, para que você possa desenvolver as outras coisas que você vai precisar desenvolver. Se você não está bem com você não faz nada. Você não consegue fazer nada. Então, amar o próximo como a ti mesmo. Isso. Não adianta, eu sempre falo isso para eles. Não adianta você falar que ama Deus, que ama não sei o que lá, você não valoriza nem você. É mentira, você já está se enganando. Porque se você não se ama, agora eu amo minha esposa, mas nunca valoriza. E isso parte quando nós temos que olhar intrapessoal, pessoal de nós, primeiro conosco, para depois ter com os outros. E isso é uma das falas que nós palestramos hoje em dezenas de lugares, comunidades terapêuticas aqui no estado de São Paulo, fora do estado, outros, Santa Catarina, Paraná, e assim vai. Nós levamos essa informação, que a pessoa precisa sim de espiritualidade, mas não é só espiritualidade, porque se ela usou uma substância, pode desencadear outras patologias, nós chamamos de comorbidade, que são outras patologias além da dependência. Então ela vai desencadear outras doenças que ela vai precisar de um psiquiatra que não é para louco, psiquiatra não é para louco, vou deixar claro, vai precisar de um psicólogo para orientar, ou um psicanalista, fica o convite, psicanalista clínico ou neuropsicanalista clínico, e assim vai, um grupo de apoio familiar, e eu falo para alguns, Daniel, para um não, quase todos, dependendo do perfil, ele vai precisar a vida inteira, que é real, estar com um grupo de apoio ou passar num terapeuta. Tem alguém à disposição dele, como a AA, tem uns que tá certo com a NA, e não tem problema. Importante que ele consiga se manter limpo e aquilo seja verdade para ele, seja uma realidade para que ele se mantenha limpo. Então, eu sou muito aberto nesse sentido, porque por conta de conhecimento, de parar para ouvir, para entender, e cada um reage de uma forma. Então, a gente tem que ter essa talvez flexibilidade e cuidado para auxiliar. Cara, é tão complexo essa pauta. Eu vou puxar o último gancho seu, que é o fato de que nós temos que entender em qualquer abordagem de verdade, mas aqui a gente está falando especificamente da questão da dependência química, da individualidade, da subjetividade de cada um. Ou seja, não adianta, né, nós criarmos um plano, seja ele qual for, do ponto de vista terapêutico, do ponto de vista espiritual, enfim, e essa é uma abordagem multifatorial, né, biopsicossocial e espiritual, e tentar encaixar todo mundo dentro de uma caixa única, né? A gente tem que, inclusive hoje, né, você fala muito de um plano individual, né, de atendimento ou de tratamento, se chama de PIA, de PIT, cada lugar acaba usando de também, né? Também falando de exatamente. O PAS também, o PIA da assistência social. Assistência social, né? Exato. A estudante de assistência social, para ajudar. E é impressionante como a gente patina nisso, né? Porque
normalmente a gente vê tanto no âmbito de comunidades terapêuticas como no âmbito de políticas públicas também, as pessoas querendo impetrar soluções coletivas, né, para uma abordagem que tem que ser individual. É óbvio que tem encaminhamentos que ser dados a mais de uma pessoa que vai se encaixar para o Daniel e para o Rafael, mas não adianta a gente, por exemplo, olhar para o universo de uma cena de uso aberta, né, as chamadas cracolândias, e achar que a gente vai conseguir dar um encaminhamento único para todo mundo. E muitas vezes a gente vê esse erro sendo cometido também dentro das comunidades terapêuticas. Eu lembro que logo no início da minha trajetória aqui, que eu começo a conhecer, a fazer parcerias com comunidades terapêuticas, uma das coisas que eu vi imediatamente foi realmente essa falta, né, de um conhecimento mais aprofundado do ponto de vista técnico, do ponto de vista da medicina, do ponto de vista da psicologia dentro desses espaços, e uma repetição daquilo que funcionou comigo para aquelas centenas ou dezenas de pessoas. E quando o resultado não era alcançado, aí cai naquele lugar comum, né? Eles são refratários, todo mundo é manipulador, enfim, e de fato é um resultado da doença de dependência química, a manipulação, a mentira, etc e tal. Mas eu vejo no nosso campo também, de quem está tentando ajudar as pessoas, muitas vezes isso sendo usado como desculpa para justificar a nossa falta de empenho de ter esse olhar individual. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por que, né, e aqui eu vou fazer uma afirmação, que é o meu ponto de vista, há tanta resistência, né, em pessoas que estão à frente de comunidades terapêuticas em buscar essa formação, em serem mais abertas a novas informações, até de parceiros como nós, né, que já temos um pouquinho mais de informação por conta das formações que nós fomos buscar. E aí também você pode discordar, você pode estar caminhando num universo aí em que as pessoas estão mais abertas e que tem que vai num caminho oposto desse que eu estou apresentando aqui. Não, eu perfeitamente, Daniel, eu acredito sim na espiritualidade, deixar muito claro. Só que quem está à frente ou quem está permeando esse campo, ele precisa ampliar o conhecimento. Só que muitas vezes se paralisa naquela medida, talvez. Mas como você disse, até aqui, isso aqui deu certo comigo, então vai dar certo todo mundo. Não vai. Não é a mesma coisa, não é o mesmo tratamento, não é a mesma pessoa, não é a mesma cultura, não é a mesma religião. Aí tem um monte de que não é. Então precisa saber. E aí quando você vai cientificamente, a ciência nunca foi contrária à Bíblia. A ciência sempre está comprovando a Bíblia. A arqueologia comprova a Bíblia, a ciência comprova a Bíblia, a biologia comprova a Bíblia. O que falar do campo geral comprova a Bíblia. Só que há a questão dessa abertura, dessa disposição de querer aprender, de estar aberto. Só que muitas vezes é aquela questão, eu vivi assim, eu aprendi assim, e eu quero paralisar ali. Ou às vezes a preocupação, que eu tenho essa preocupação também, que o custo vai ser alto. Imagina, eu vou ter que contratar um psicólogo, um assistente social, uma enfermeira, um enfermeiro, um nutricionista. Você imagina, aí, o que passa na minha cabeça, vamos colocar como diretor que eu já fui, e ainda já estamos aqui numa nova etapa, Daniel. Puxa, o salário que eu vou ter que pagar por mês para todos esses profissionais que vão trabalhar aqui. Isso tomara que seja só isso, pelo menos por causa do dinheiro. Tomara que seja só isso. Se não seja porque o outro é melhor que eu, vai querer tomar o meu lugar. Eu acho que não é isso, não. Não acredito que acontece. Eu acho que não acontece, não. Mas eu acho que você está sendo irônico. Mas eu estou falando porque eu atendo dezenas de líderes de comunidade terapêutica e cada um eu percebo, ou ele tem medo, ou acontece alguma coisa, ou ele tem medo de acreditar
que ele vai conseguir honrar esses compromissos que eu sei que não são baratos, que às vezes a pessoa pensa que ela ajudando com R$800, R$1.000, ela está pagando um tratamento, não está, que não paga nem a alimentação praticamente, não paga nem a dormida, se fizer um cálculo. E aí, às vezes, ela fica com medo, receio. Não, se eu colocar isso, eu vou ter que pedir valor. Tem uns que nem quer cobrar, tem medo de cobrar. Não é cobrar, pedir um valor para investir. Quanto que custa uma vida para sair das drogas? Quanto que custa quando eu me ligo uma mãe desesperada, um pai, que o filho tá para morrer, que tá ameaçado de morte, o que é R$1.000? Eu tô falando valores aqui aberto, rasgado, Sim, porque sim. E não paga. Daniel, Não. o que você faz com R$1.000 hoje? Se você alugar a casa, você só fica com a casa. E a água, Sim. a luz, telefone, as outras coisas, alimentação, gás, você não paga, você não vive. E aí, às vezes, ele fica com medo. Eu tô falando porque eu vi casos, o líder da instituição com medo de falar dinheiro. Não, porque senão ele pensa que ele vai sair da direção de Deus. Na realidade, ele não vai sair da direção, ele vai manter o propósito, porque você não pode viver o propósito sem acreditar no propósito. Isso é muito lindo. Eu não posso viver o propósito sem acreditar no propósito. Eu não posso ter medo de ousar crer e avançar para aquilo que eu quero investir, para aquilo que eu quero melhorar, ampliar meu trabalho. E eu não acredito que Deus vai me condenar porque eu quero melhorar o projeto que Ele entregou na minha mão, falou, faz. Desenvolva, né? Amplia, né? Alarga a tenda, firma as estacas. Eu acredito que quando nós temos um propósito dentro daquilo que nós sabemos que foi o chamado, se é a área da dependência química, seja qualquer área, se você acredita que você foi chamado para aquela área, você precisa dedicar tempo, como eu falei, em estudo, investir em estudo, investir no que for preciso. E quem vem que quer viver essa novidade, ele precisa investir, vai investir tempo, a família precisa investir tempo, precisa investir em valores, precisa investir, e assim como nós. Então, um conjunto, e cada um contribui com a sua parte. Nós usávamos uma frase, acho que quase todos já usaram essa frase, e na nossa unidade nós usávamos assim, 50% do tratamento era do paciente, ou do aluno, do acolhido, 25% da instituição, e 25% da família. 100%. Então, 50% é ele que vem, 25% nós que estamos atuando, mas 25% da família. Ou seja, a maior parte é da pessoa. Uma terça parte é nossa e a outra terça parte da família. Então, nós precisamos ter um outro olhar isso de outra forma. Porque se nós olharmos um trabalho e achar que é peso, então eu sempre falo, rapaz, abre mão disso aí, vai trabalhar para os outros, vai fazer qualquer outra coisa, porque se você não acredita naquilo que Deus te confiou, naquilo que Ele te chamou, então não ouse, não faça. Acho que, se não me engano, Martin Luther King, ele disse o seguinte, quem ama o trabalho não é trabalho. Então ele não é trabalho, ele não é pesado, ele não, e vai ter custo, porque qualquer trabalho que você for realizar vai necessitar de investimento. Qualquer trabalho. Seja o menor trabalho, seja com as menores ferramentas, talvez. Tudo você vai ter que fazer um investimento. Eu vi uma frase uma vez, Rafa, que não existe trabalho de graça. Você não trabalha de graça, não. Ou você está recebendo para trabalhar, ou você está pagando. Porque alguma despesa está envolvida. Está envolvida. E aí, nós como administradores, ou como gestores, ou como estamos ali inseridos nesse contexto de alinhar, de direcionar, tudo, nós precisamos sentar. Eu sentei com o líder esse dia e falei, filho, ele está preocupado, nossa, eu preciso fazer isso, aquilo, mas vai mais dinheiro, vai isso, aquilo. Eu falei, então você precisa ver, se você tem 3 salas, eu dei uma direção, vou dar claro que vai a direção, ele tem 3 espaços, e apareceu um espaço que é um outro valor. Eu falei, ou você tira 3 e fica com 1, que vai dar o valor dos 3 em 1, você vai reduzir, mas você vai estar mais localizado, que era uma outra dimensão. Faz a conta, coloca no papel. Um professor meu lá da Febract, né? Febract, ele falava o seguinte, ele falou, eu fiz módulo 1, 2, eu estava fazendo o TCC do 3, que é com a FLACT, Federação Latino-Americana de Comunidade Terapêutica, mas eu fiz ainda uma especialização da FLACT Internacional Projeto Ombros, Madrid,
falando sobre essa recuperação. E ele falava o seguinte: o projeto que você não escreve nunca existe. Então você não precisa ficar só na cabeça, no campo da cabeça da ideia. Você precisa colocar no papel. Lógico, você vai ver se dá ou não dá. Se chegou no consenso e dependendo do que você quer fazer, você precisa avaliar. Você vai sentar. Se não serve, é outra coisa. Mas toda vez que você montou um projeto, que você escreveu ele, que você digitalizou ele, gosto de escrever primeiro para depois digitalizar. Eu tenho 5 cadernos, eu prefiro escrever porque primeiro você não perde, esquece. E eu fico olhando lá e depois eu vou digitalizando para apoiar, para ver, e dali eu vou aplicando por etapas dentro da fase, né? Por exemplo, nós estamos começando a fase 1 do projeto da Casa de Moisés, que é a fase de triagem. Então eu fiz um planejamento em cima da fase 1. Depois que acabar a fase 1, eu vou para a fase 2. E aí nós vamos galgando. Foco. Só que se você não dimensionar isso, não ter esse foco e não acreditar, voltando nessa questão da comunidade terapêutica, que a demanda é muito grande e nós somos, às vezes, muito pequeno para essa demanda que vem, nós não damos conta. Nós não damos conta. Mas, de alguma forma, a gente precisa ter o início. Eu sempre trabalhei assim. O que você faz primeiro? Porque Deus sempre falou comigo. Trabalha o que você tem na mão. O que eu tenho na mão, eu sempre usei o que eu tenho na mão primeiro. Né? Muitos não gostam, mas eu vou falar do Mário Sérgio Cortella. Tive o privilégio de ouvi-lo pessoalmente, uma coisa muito fantástica. Para mim, pessoalmente, como escritor, estudioso, leitor, ele fala: faze o que você tem na mão, né? Ele fala sobre isso, para você fazer o seu melhor com o que você tem. Quando você tiver condições melhores, você faz melhor ainda. Então, eu faço o que eu tenho com melhor com o que eu tenho na mão. Quando eu tiver condição, eu faço melhor ainda. Mas o importante é fazer. A questão é, eu fico com medo e faço o que dá. Dando um jeitinho. Não fazendo de verdade, vai dar errado. Nós precisamos fazer. E fazer com vontade. Com aquilo que temos. Até quando nós tivermos condições maiores, nós vamos fazer melhor ainda. E isso tem sido uma verdade para nós. Tem sido uma verdade. Teve num dos projetos. Tem vários projetos que vão acontecer esse ano. Porque a gente acreditou. E não foi condição. Nunca foi condição. Nunca foi condição. Foi só a disposição para realizar. Eu quero voltar num ponto que você fez menção aqui, sobre a divisão da responsabilidade ali do tratamento da dependência química, e também aproveitar que você fez menção à Febract, fazer uma menção honrosa aqui ao super vanguardista Padre Haroldo, né? Temos que respeitar a história e honra quem honra, né, como diz a palavra, e que incrível, né? A Febract é a Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas. Hoje existem até outras formas, né? Tem a Conter, por exemplo, a Comunidade Terapêutica em Redes, que é o Gustavo, nosso querido pastor Gustavo, que preside essa associação também de comunidades terapêuticas. Mas a Febract foi pioneira, né, nessa tarefa difícil de juntar, de trazer formação, ficar lá em Campinas, e quanta gente se formou, quanta gente tem a Febract como referência. Inclusive ela acabou se tornando referência até para políticas públicas de subvenção, né? As comunidades têm que, né, ter a chancela da Febract para poder, isso em alguns estados, né, receber subvenção pública para manutenção dos trabalhos, né? Então, feita aqui a menção ao Padre Haroldo. Mas você falou sobre a questão da importância do envolvimento da família no tratamento do dependente. Eu coordeno um grupo de apoio a dependentes químicos. Normalmente, no meu espectro, eu consigo resultados de participação da família melhor que o de comunidades terapêuticas. Sou hoje, inclusive, apoio de algumas comunidades terapêuticas para poder promover como é que se diz, essa incidência, essa responsabilização, né, da família no tratamento do seu ente ali. Mas isso, na minha opinião, ainda é um grande desafio. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O que eu vejo normalmente
É assim, a família quando consegue sensibilizar ou obrigar o seu ente para um período de internação na comunidade terapêutica ou em clínica, normalmente eles estão tão cansados, tão sobrecarregados ali com a situação, que tira a narina para fora da água e acaba, né, deixando o pacote ali, deixando o problema. Não estou aqui de jeito nenhum sendo pejorativo, estou falando de pessoas, né? Mas é como se transferisse o problema e falou, agora não é mais responsabilidade minha. Mas o período de internação acaba e essa pessoa vai voltar. E se a família não estiver preparada, das duas uma, ou ela vai correr atrás do prejuízo, ou o que acontece normalmente é ela boicotar todo o trabalho que foi feito ali de meses, né, na vida dessa pessoa. Mais uma vez eu vou usar esse termo, se você concorda com isso, por que é tão difícil promover o engajamento da família, né, na recuperação do dependente químico? Eu vou responder a pergunta falando do que nós realizamos no ano de 2020 até 2022, né, enquanto eu estava como coordenador de uma instituição chamada Instituto Projeto Moriá. Um abraço, pastor Bene Carlos, pastora Viviane, Marquinho Med, todos os nossos parceiros, né? E o que nós fazíamos? Nós tínhamos dentro da instituição um programa de apoio familiar, dentro do RI. Dentro da abordagem, quando o aluno ele vinha para o tratamento, por isso que eu falei 50% do aluno, 25% da instituição e 25% da família. A família, nós só realizamos a sequência do tratamento do aluno ou do acolhido se a família tivesse participante. Então, ela tinha um programa fora da instituição só para a família. E aí nós ia tratar falta de perdão, nós fazíamos um processo fora da instituição e depois também dentro da instituição, tratando a pessoa lá, depois tratando ela aqui fora, e tinha um dia que ela via para visita, tratava todos juntos. E aí o processo de forma prática, como é que era? Como é que funcionava isso? Eram encontros em algum lugar, encontro online? Como é que funcionava? Isso, nós fazíamos presencial só quando teve a pandemia e nós tivemos que fazer online, né? Depois, mas tinha os encontros todos os meses, uma vez por semana, por mês, tinha um encontro só com a família. Então, nós já trazíamos um tema, por exemplo, tema sobre perdão, para liberar perdão. Então, aquele dia era falar aquilo. E ali também nós falava como que estava o aluno, o acolhido para a família. Ele não está bem. Então, quando você ligar para ele, e já fazia quando ela fosse ligar, ela não pode levar nada de fora, podia estar caindo no céu aqui fora. Não pode levar nada de ruim lá para dentro. Ela tinha que falar com ele, perguntar o que ele estava fazendo, porque a gente dava feedback, se ele estava bem, se ele estava fazendo atividade. Então tinha uma construção individual, mas coletiva. Então a família era preparada também para receber. Quando ele voltar para casa, como que você vai fazer? Então a gente também desenvolvia essa metodologia de auxiliar a família para quando fosse receber. Porque depois de 3 meses, a gente ia sair de uns 2 dias, voltava, quando tiver mais um mês, mais 3 dias, até chegar ele voltar a ficar direto com a família, e aí tinha um contexto. Então, eu acredito que a dificuldade que aí entra como comunidade terapêutica, por exemplo. A comunidade precisa ter esse programa alinhado com o tratamento do seu acolhido. Então, se tivesse desenvolvimento entre a família, uma parceria, né, uma colaboração entre a família e a instituição para auxiliar essa pessoa, para dizer que quando a família está envolvida no tratamento, o resultado de recuperação, o índice é maior. Todos os casos que nós fizemos isso aí, o índice foi maior. Toda vez que tinha uma família engajada para ser curada, nós falamos, você nunca vai ser curado onde você foi ferido. Então, esse momento aqui que você está aqui conosco, como aí vão ver Reviva, outros que a gente... Então, esse momento vai você ser curado, para você voltar para o seu ambiente. Mas aí tinha uma desconstrução, a gente
auxiliava se alguém bebia, porque eu quero que o meu marido pare de beber, mas eu bebo. Eu quero que o meu filho pare de fumar, mas eu fumo. Então tinha essas outras coisas, essa aí é mais pesada, né? Mas Sim. tinha esse contraste, porque nós vimos, uma vez o menino saiu da clínica, quando chegou lá tinha uma festa para ele. Tinha bebida, Com bebida acabou, alcoólica. tinha com bebida alcoólica. Como que você acaba de falar de recuperação? Vamos fazer uma festa. Não é fazer festa, é para sentar na mesa, é para chorar, para pedir perdão, é falar o que nós vamos fazer a partir de agora, é construir uma nova história, é fazer um novo desenvolvimento. Nós vamos sim celebrar, mas de outra forma, né? Então, tudo isso é um engajamento. Isso eu acredito que falta talvez esse conhecimento, esse entendimento. Lógico que eu tenho que deixar isso claro. A família é a maior parte. E tinha um caso, Daniel. Quando a família, vamos dizer, o Daniel me procura para trazer um acolhido. E ele não tem família, quem é a família desse acolhido é o Daniel. Quem vai visitar ele, vai ligar ele. Se não ligasse, não ligasse 2 semanas seguidas, nós ligava, vem buscar seu filho, vem buscar seu marido, já me mandava embora. Mandava embora. Você não quer ligar, não quer se comprometer? Pode vir buscar ele. Nós mandávamos embora. De verdade. Não estou te falando, não ligava. Vem buscar seu filho. Porque você não está preocupado com ele. Se tivesse, quando ele estava na rua, você estava preocupado, veio chorando. Agora que ele está aqui, você não liga para ele. Então, vem buscar ele, leva para sua casa. E se não viesse, se não ligasse, se não tivesse, nós assumíamos o compromisso, nós deixava lá na porta da casa, nós ia levar até lá. Tá aqui seu filho, tá aqui, esse é o dinheiro, tá aqui, ó. Tchau, obrigado. Por quê? Porque o comprometimento, isso tem que ser muito sério. E aí, quando era alguém que levava, essa pessoa tinha que levar depois para sua casa. Ele não tem família, você é a família dele. Quando era a igreja preparava. Teve um aluno, até hoje, lá naquela igreja, depois do pastor Rian, até hoje, ele chegou da rua da situação de calçada, a gente fala, situação de calçada, para morrer. A família adotou ele. Hoje, a igreja alugou uma casa na época, alugou a casa para ele, mobiliou a casa. Ele mora lá, ele trabalha para a igreja e faz parte desse projeto até hoje. Nós temos muitos testemunhos que a igreja abraçou, cuida e hoje ele trabalha na igreja. Alguém que ia morrer nas calçadas. Então, mas isso é um programa. Isso é um programa. Isso tem interesse. Não tem, de novo, nós tínhamos mais gente atendendo dentro da instituição que gente se tratando. Pra você ter ideia, nós tínhamos 12 alunos e nós tínhamos 40 colaboradores vinculados ao projeto. Uau. Chegou a ter 60. Ou seja, era mais gente em cima dos alunos, era mais gente, psicólogo, terapeuta, educador físico, de tudo que você imaginar. Tinha gente em cada área, de questão de empresa, tinha palestra para empresa, para amanhã ele vai voltar para o mercado de trabalho, palestra bíblica, teológica, aconselhamento pastoral, aconselhamento de libertação, aconselhamento profissional, de ETEC, como vai fazer isso, todo um preparo, com o grupo de apoio familiar, tinha mais gente atuando para cuidar deles que gente se tratando. Por quê? Porque nós acreditamos. Nós acreditamos que o resultado, até hoje, tem acontecido pessoas resultados por causa disso. Entendeu? Padaria, nós tínhamos padaria, aula de panificação, aula de elétrica, aula de... Não, nós fazíamos, porque um dos cursos, quando eu cheguei nessa instituição, eu falei, o que é? Me perguntaram, né? E foi uma pergunta que ficou na minha cabeça e me perguntaram mesmo. Quais são as ferramentas que nós usamos para auxiliar alguém a sair das drogas, paralisar, para ficar na abstinência? Todas que forem possível para manter ele em pé. Exato. Todas. Porque tudo que tiver, nós vamos colocar tudo aqui dentro. Mas não vai caber, não sei se vai caber, nós vamos fazer tudo que for possível. Tem até uma discussão de cunho, acabou virando, né? Por incrível que possa parecer, uma discussão de cunho ideológico também, faz parte da polarização que a gente tem hoje no Brasil. Mas vira e mexe me perguntam, e aí, você é a favor da redução de danos? Você é a favor da abstinência? Eu sou a favor de tudo. Eu olho pro camarada, né? E aí, de acordo com o que for possível aplicar, a gente vai caminhando. A primeira, a segunda, a terceira milha, mas... E para dizer sobre isso, a cidade de Barueri, eu trabalho lá também com o Compod, com o Romad de Barueri, um conselho de polícia pública de Barueri, Bartolomeu, que é o Osasco, né? O Compod de Osasco, que é o Rafael, que teve aqui também, que eu sou o Rafael, né? Meu xará. Eu fui convidado para falar na Secretaria da Família sobre a redução de dano. E para mim foi um desafio. Desafio por quê? Com um pastor, numa plenária a nível público, dezenas de especialistas, tinham vários profissionais, tinha psiquiatra na plateia, tinha enfermeiro, tinha psicólogo, tinha de tudo. E eu
tive que falar sobre a redução de dano. E estudando sobre isso, Daniel, aí falando isso, estudando sobre isso, o Brasil está 30 anos, pelo menos, vou colocar, 20 anos, não é mais, tá? 20 anos atrasado sobre redução de danos. Está 20 anos atrasado em conhecimento técnico, a importância da redução de danos. Não é que eu sou contra, talvez, a imposição, mas, de novo, lembra que eu falei, construir um programa, tem um programa do Estado de São Paulo, alguns municípios têm um programa específico para poder auxiliar aquela pessoa, para que ela aceite ajuda. Qual é o mais difícil, Daniel? Não é a pessoa aceitar ajuda, que ela acha que não vai fazer isso. Então eu tenho que construir uma ponte, um caminho, né? Sim, sair da negação e reconhecer a condição dela. A partir daí, a gente está com um caminho aberto. Mas sair desse lugar é muito difícil. E sim, a redução de danos é uma ferramenta poderosíssima nessa sensibilização. Mais do que isso, em fazer a pessoa se enxergar, né? Reconhecer o estado em que ela se encontra. Queria voltar um pouquinho só para deixar uma sugestão, um recado aqui para quem está nos acompanhando no que diz respeito à família, ao acompanhamento da família. Então, assim, para você que é pastor de uma igreja, para você que as comunidades terapêuticas normalmente têm vínculo com igreja ou são comunidades de igrejas, gente, estabelece esse expediente na igreja, cria lá um ministério, um grupo de apoio. Óbvio, chama ajuda, chama o Rafael, chama a mim, chama quem você conhece para poder te ajudar a formatar o trabalho. A gente estamos à disposição, mas muitas vezes a questão logística acaba impedindo as comunidades terapêuticas, né, porque normalmente elas não estão no perímetro urbano, de fazerem esses encontros com as famílias, e no dia da visita, esquece, não é producente fazer. Não, aí é minha opinião, tá? Se for possível só fazer no dia da visita, faça, tudo bem. Mas eu já participei de inúmeras tentativas de se fazer esse momento, essa abordagem no dia da visita, e tá todo mundo ansioso para ter o tempo, tanto o aluno quanto a família, fica um negócio meio complicado. Mas enfim, fica a dica, gente. A igreja pode e deve ser uma ferramenta poderosíssima para provocar esse engajamento da família, e eu não tenho dúvida que se a gente começarmos a ser intencionais na incidência, na ação dessa forma, nós seremos mais profícuos e teremos mais resultados no que diz respeito ao alcance e recuperação de pessoas em estado de adicção e, portanto, de dependência química. E por falar nisso, nós temos aqui, não é exatamente uma igreja, mas você está com um projeto, Casa Moisés, que tem algumas fases, e a fase em que se encontra nesse momento é exatamente essa, de ser um grupo de acolhimento a famílias e também aos dependentes químicos. Conta um pouquinho como é que está sendo esse processo, aonde fica, como funciona, qual é a agenda, quais são os expedientes, e já vou encaixar a próxima pergunta: quais são as próximas fases desse projeto tão importante que com certeza nasceu no coração de Deus e ele deu para que você pudesse fazer essa implantação e gestão? Então, a Casa de Moisés, né, nasce devido ao período, né, depois de auxiliar muitas casas, ser coordenador, diretor, e estudando de novo, buscando conhecimento, ouvindo lideranças que têm essa dificuldade, como se for logística, todo esse processo, né? Então nós estamos iniciando a primeira fase daqui a uns dias, que é a fase da casa de triagem, a casa de passagem, que é para poder atender a família no escritório nosso, ouvir a família. Agora mesmo estava atendendo uma família que provavelmente já nós vamos atendê-la, que ela não tem, a pessoa não quer vir, mas a família quer vir. Então nós vamos atender a família,
auxiliá-la, para auxiliar como ela convencer para que essa pessoa peça ajuda e sente conosco. Então nós queremos receber essa família, ou receber a família já com o acolhido, o aluno, para que ele possa falar, nós conseguimos ali orientar para que ele aceite o tratamento, para que ele aceite tudo. Então nós vimos estudando isso, que também isso faz parte de uma legislação, faz parte de um projeto que já não existe, na verdade, pouco se ouve, acho que eu não vi ainda, eu vi algumas coisas, mas não exatamente nessa área, de um lugar que receba a pessoa, senta com ela, faça a pré-triagem, faça o passo a passo, para depois encaminhá-la até o tratamento. Então, a fase 1 seria preparar essa pessoa, e em alguns casos nós vamos ter vagas, Daniel. Uma dos projetos é ter 10 vagas, e essa pessoa vem, vamos dizer, ela não tem documento. Nós temos parceria com o SIC, e do SIC nós conseguimos tirar o RG. Ela faz tempo que não passa uma avaliação. Passa no pronto-socorro, pega toda a documentação, ela fica de 10 a 15 dias, no máximo 30 dias nesse local também, para ela poder se preparar com documento, com tudo, junto com ela, dando suporte, para depois, e ela ter certeza que ela quer ir para o tratamento, que são 6 meses. Então, pelo menos 6 meses, que é também da legislação, aí pode se estender de acordo com a tratativa tal. E, então, essa primeira fase é a recepção, o acolhimento, a orientação, munir de documento, munir de algum exame específico precisar, para depois encaminhar para o processo de tratamento. Então isso é muito importante, que aí essas igrejas, elas enviam para nós, nós que vamos fazer esse processo, encaminhamos depois para que ela possa avançar e conseguir ter a desintoxicação, ter as ferramentas para lidar depois que sair, para poder lidar, e assim vai. Então a gente está nesse processo, tem um ano que a gente está estudando, se preparando, agora a gente já está chegando nessa fase, eu creio que mais uns 40 dias aí, no máximo, creio eu, já vai estar pronto o escritório, vai estar pronto nós estamos fazendo uma mudança agora, então eu só estou precisando uma logística para mudar, mas algumas coisas já aconteceram, nós estamos aí, né, buscando parceiros para nos ajudar, se quiser, entra em contato com o Reviva, parceirão, a gente tem aí algumas coisas que nós vamos precisar para esse novo ambiente, queremos fazer um ambiente, sabe, leve, saudável. Eu tenho estudado muito o David Rickson, né, pelo A Cruz e o Punhal. Eu acho que foi o livro que mais me consumiu esses meses depois que eu decidi fazer essa primeira fase. São acho, mais de 3 meses que eu estou lendo o mesmo livro. Já reli, anotei, vi coisas que ele usava lá, lógico que era outro tempo, era outras ferramentas, mas muitas coisas trouxeram muito sentido daquilo que eu carrego. E chorei, nossa, já me consumiu. E ainda não terminei as 20 e poucos capítulos, eu estou no 20º capítulo ainda. E eu não consegui ficar anotando, escrevendo, fazendo coisa, planejando. E ele foi a chave também para avançar nesse entendimento, sem perder uma direção, esse contato humano, né? Ele fala que ele teve que voltar, ele estava na televisão, ele estava no lugar, e ele percebeu que ele teve que voltar para o Harley, para voltar ali para o Brooklyn, e ver que não dava para ele ficar só na tela, ele tinha que ter o contato da essência que Deus chamou ele. E isso é uma chave que eu acredito que todo líder não pode perder, a essência de estar perto. O pastor ainda precisa ter cheiro de ovelha, o líder ainda precisa estar com seus liderados, precisa sair da caverna, sair sei lá de onde estiver, e ter um bate-papo, né, com o seu filho, né? Eu acredito muito nisso. O filho precisa estar com o seu pai, né? E os seus irmãos. É verdade. Eu tenho dito isso de forma muito recorrente nos últimos tempos, que talvez esse seja o ensinamento que nós menos falamos a respeito de Jesus, mas é um dos mais poderosos, que é o fato dele ter encarnado e vivido todas as situações aqui, né? Sair da sua condição, da sua divindade, da sua condição de Deus, e encarnar num corpo corrupto, né? Como o nosso, e para ter legitimidade, né? Para ter autoridade,
e se oferecer como sacrifício vivo por cada um de nós. Mas ele encarnou, e a forma como ele viveu, a forma como ele exerceu o seu ministério, não foi observando as situações de longe, foi estando lá em absolutamente todos os momentos, interagindo com as pessoas, estando à disposição, interagindo com as pessoas em situação de vulnerabilidade. E se Jesus ajuda dessa forma, nós temos que agir dessa forma também. Porque senão também a gente começa a ficar cascudo, a gente começa a ficar insensível, a gente começa né, vamos nos colocando em bolhas, e aí fica difícil, né, de ser Jesus na cidade dessa forma, né? Então Isso, essa é a essência. E isso foi uma coisa que me marcou muito. E hoje nós, graças a Deus, nós estamos falando no cenário nacional, nós estamos falando nas câmaras, nós estamos falando de muitos lugares. Mas não se trata desses lugares. Se trata da sim. necessidade. O Né? que te, mas o que te dá autoridade para falar nesses lugares é porque você está interagindo com as pessoas aonde elas estão sofrendo as suas mazelas. Isso te dá autoridade para chegar nesses lugares, nessas posições aonde as tomadas de decisão são feitas, e expor aquilo que você conhece do ponto de vista técnico, mas aquilo que você conhece do ponto de vista de vivência, do ponto de vista empírico. Né? Empírico, é isso. É isso mesmo. E Muito isso tem bom. sido uma chave para nós muito, muito importante. E isso nós levamos para os nossos cursos, todos os nossos trabalhos. Nesse sentido, a gente leva isso para que essas lideranças, e que vão ser líder, ou que vão atuar, ou pense atuar, diz que ama a área. Então eu falei, então você vai ter que sair tirar um paletó, você vai ter que tirar algumas coisas, e você vai ter que sentar, vai ter que tirar igual Jesus, pilar, deixa eu lavar os seus pés. Mas meus pés, a pessoa fica até constrangida. Mas você veio aqui para me abraçar, veio aqui para mim, porque não se trata de estar lá, se trata da pessoa, ela precisa se sentir honrada, amada, respeitada, acolhida, né? Então é isso, eu vi essa palavra assistência. O que é dar assistência? É dar todo o suporte, acompanhar, auxiliar, fazer tudo que for possível para que essa pessoa ela seja de alguma forma alcançada de verdade, né? De forma humana, né? Pelo menos. Eu falo, pelo menos nós tem que ser pelo menos humano, né? E eu sempre falo isso, antes de eu ser cristão, eu sou cristão. Eu primeiro, pelo menos ser humano. Ser humano. Mais uma vez, foi isso que Cristo fez, se humanizou, né? É isso. Rafa, a gente tem muito para falar. Eu vou só te deixar aqui, dar uma salgadinha, né, na boca de quem está nos assistindo, e a gente vai gravar um próximo episódio para falar especificamente sobre capelania, que também é uma frente que você tem se dedicado muito. Você é um capelão nato, eu também sou capelão, mas a gente tem tido a oportunidade de levar essa formação, olha o termo que eu vou usar, de capilarizar a formação em capelania. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da capelania no contexto urbano, né? A capelania que é dedicada a muitos equipamentos que as pessoas estão passando por muito sofrimento, né? Como hospitais, como prisões. Hoje, por exemplo, eu tive repactuando aqui um expediente de fazer uma reunião no centro em mais um centro de acolhimento que tem aqui no bairro, os albergues, né? Então eu tenho o privilégio de ter a abertura nos 2 albergues no bairro onde nós estamos estabelecidos. Agora, uma novidade, uma UBS está abrindo a porta também para que a gente possa falar com os colaboradores daquele espaço ali. Então, eu queria que você trouxesse a sua impressão, a sua visão sobre a importância da capelania no contexto das cidades. Hoje, eu posso falar com muita seriedade, a capelania hoje é a maior ferramenta
para esses acessos. Tanto é que é através da capelania que nós hoje temos tido acesso. Sou diretor, coordenador de trabalho. Nós formamos já muita gente aqui no estado de São Paulo, outros estados. Temos capelães funcionando em Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná. Tem tantos municípios já, meu Deus do céu. E graças a Deus por isso. E a capelania, ela tem muitos braços. Por exemplo, eu cataloguei pelo menos mais de 40 áreas da capelania. Nosso exercício com a nossa equipe de instrutores, já atendemos mais de 20 frentes. Então, cada um dentro da área urbana, hospitalar, prisional, social, saúde mental, militar, e assim vai. Parlamentar, que é esse trabalho que a gente vem realizando. Então, existe muita série. Então, a capelania, a importância para o líder cristão ou quem ama a missão, ter essa formação, essa capacitação em capelania. Isso nós temos levado muito a sério, temos dedicado hoje, esses dias eu estou gravando aí também da Justiça de Paz, que é um braço para isso, para famílias, para ajudar as famílias. Então, é uma das ferramentas que tem sido um instrumento de Deus. E Deus falou que ia dar uma ferramenta, uma chave para nós acessarmos lugares. E a capelania hoje, séria, claro, uma capelania séria, e o trabalho que é aliado com os nossos trabalhos já sociais e dentro das missões que nós realizamos. Então, eu posso dizer, sem dúvida, quem ainda não se formou, precisa se formar. Quem ainda não se preparou para isso, não, hoje, para acessar hospitais, outros lugares como esse ambiente, só com uma credencial, uma instituição para poder acessar e vai, assim, legitimizar o seu trabalho e vai potencializar aquilo que você disse que acredita. De novo, é um investimento importante, de suma importância. Eu não imaginava, na verdade, quando eu fui estudar, eu não sabia que eu era um capelão, né? Eu já era um capelão e não sabia. Sim, tem muita gente que é capelão e não sabe. Quando eu estudei, foi com o doutor Mickey Mas Pereira, um dos grandes pastores, ele já deu acho que uns 40 anos dando aula, 40 anos de capelania. O homem é um dos mais antigos nessa área, o pastor Mickey Mas Pereira, né? E tive o privilégio, sabe, que era 3 módulos de 3 meses, uma vez por semana. Eu fiquei 1 ano, na verdade eu fiquei dos 9, depois eu fiquei mais 3, já que eu estava o ano, fiquei o ano todo lá com ele, me formei, e a minha formação maior foi essa. Depois eu vim fazendo outras formações, e hoje nós somos diretor de uma instituição e formamos também pela nossa instituição. Você teve no primeiro, que foi direto conosco, não sei se eu te mandei a foto, deixa eu mandar, né? Aquela multidão de pessoas. É verdade. Aquele ano foi um ano de 2022 para cá, foi um ano que destravou. Eu auxiliava outras pessoas, acompanhava, indicava. Hoje ficou na nossa mão. E foi, só para você ter ideia, no ano de 2022 foi mais de 2.000 capelães só no estado de São Paulo. Então foi muita gente. Foi um negócio assim, as equipes construímos. E hoje estamos com muitos amigos, parceiros, professores, tutores, diretamente ou indiretamente, que aí vai abordagem com várias áreas específicas. Muito bom. E aí, para quem está nos acompanhando aqui, gente, a capelania, né, você ter a chancela, a carteirinha, tem muitas entidades sérias, né, aqui o Rafael está à frente de uma entidade, posso fazer menção aqui, alguém que eu estou tentando, viu, tá numa máscara, viu, Rafa? O Efigênio tá difícil, viu? Do Instituto pela Vida. Mas a gente faz o merchan mesmo assim, né? Que está à frente do Instituto, que também dá essa formação. Tem muita gente, muito inclusive, boa. Muitas formações excelentes online que você pode fazer hoje também. E essa formalização e você ter, né, a carteirinha abre portas para que você esteja de fato ali no ambiente. Isso é política pública, viu, gente? A legislação permite, né, que se dê esse amparo espiritual nesses espaços, e para que isso aconteça, você tem que ter a formação, tudo bonitinho. E não é só porque, né, eu vejo que muitas vezes a gente vai fazer a formação, tá todo mundo querendo, e a carteirinha, né, para poder abrir. Gente, é legal a carteirinha, realmente vai abrir algumas portas para você, mas ali você vai aprender protocolos, qual é a conduta do capelão, como chegar nos espaços, como abrir a porta, né, para que você possa
estabelecer o expediente de capelania, inclusive em espaços que não são, que a legislação não contempla, mas existe hoje, por exemplo, muita gente fazendo capelania empresarial, empresas que estão se abrindo para poder receber um capelão ali. A abordagem do capelão não é a mesma abordagem que a gente tem, por exemplo, nas nossas igrejas, porque nós somos um povo, eu brinco, Rafa, pouquíssimo criativo no que diz respeito a ações de evangelismo e de amparo espiritual. Tudo nosso envolve aquela liturgia do culto. Tem que ter um momento de louvor, tem que ter... Não, é diferente, a gente tem que entender os espaços aonde estamos. Muitas vezes você vai lá só escutar, né? Tem lugares que, né, você vai lá só para entregar uma literatura. E aí, à medida que o tempo vai passando, você vai tendo a possibilidade de ter mais abertura para verbalizar, para fazer ações mais proselitistas. Então, você aprende tudo isso fazendo essas formações e é uma grande bênção, realmente. Você ia falar alguma coisa? A conquista, né? Você conquista o espaço, né? Uma pessoa, como que você conseguiu chegar lá? Não, uma conquista. A gente apresentou o trabalho, a gente foi acompanhar, foi assistir. Por exemplo, uma aula que eu tive com o professor Mick Massa me marcou muito, né? Marcou muito, até hoje eu uso isso. Às vezes você vai ter 5 minutos, e você não pode passar nem A. E aí ele ensinou a gente a fazer em 5 minutos, orar, cantar um hino, sim, pregar, fazer o apelo e dar a bênção apostólica. Tchau, obrigado. 5 minutos, Daniel. Uma prova de fogo. Ou seja, você vai ter que ter 5 minutos, que é para mudar aquela situação, e pronto. Você vai ter um pequeno, só que a conquista. E daí você vai ampliando e vai embora. E a gente tem que entender o espaço, o perfil das pessoas com quem tem lugares que você vai que tem lá, a parte do público está sob efeito de álcool. Não adianta você fazer uma preleção de 1 hora que não vai ter nenhuma retenção do conteúdo que está sendo colocado, por mais habilidoso que você seja do ponto de vista da exposição, não vai rolar, porque as pessoas, né? Então tem que ser assertivo, tem que ser inteligente na ação. Rafa, obrigado. A gente podia ficar 4 horas aqui conversando, mas eu prefiro já deixar o gancho para um próximo episódio. E eu quero te agradecer demais pela generosidade de ter topado participar desse episódio aqui, pela amizade que temos de anos e as outras parcerias que temos também. E foi muito bacana estar aqui nesse espaço também, no Jesus na Cidade, com você. E eu peço que você dê uma despedida aqui para o público que está nos assistindo até agora. Como diz, eu não vou dizer adeus, só até logo. Até logo. Mas agradecer de verdade esse espaço, esse tempo precioso de falar, né, daquilo que carregamos, daquilo que recebemos, né, para poder ampliar. Eu sempre fiz uma coisa e faço ainda hoje. Tudo que eu recebo, eu dou. Eu não seguro nada. Todas as formações, tudo eu indico, eu sempre indiquei. Eu não seguro nada porque eu sei que as pessoas precisam crescer. Então fica uma chave, uma palavra para você, que nós possamos crescer. Invista tempo, invista naquilo que você acredita. Invista, não tenha medo. Você vai conquistar mais do que você vai conquistar aqui na Terra. Você vai agradar aquele que te chamou. Agrade ele, que é Jesus. E o nome dele seja glorificado na sua vida, na sua família. E vai um beijão para a conquista que eu tive, Daniel, nesse tempo todo na obra foi, eu posso dizer, foi minha esposa, minhas filhas, Mariana, Manuela e Isabela, minha família. Então, eu acho que é um presente maior de tudo isso. O apoio, a família, minha mãezinha, as pessoas, são muitas pessoas, né? Até pedir perdão, são muitas pessoas de verdade que a gente tem próximo, graças a Deus. Além de você, hoje é um grande amigo, a gente sempre liga, sempre tá junto, conversando, construindo algo. Então, para nós é um prazer estar aqui, que Deus continue abençoando e fazendo brilhantar ainda mais esse projeto e cresça cada dia mais para a glória de Deus. Amém. Gente, eu sou prova de que o Rafael realmente é esse cara generoso e compartilha todo o conhecimento que ele tem adquirido. E é muito lindo ver como em todas as empreitadas, sobretudo quando se trata de um evento, tá toda a família lá. Sua esposa, a mãezinha, as filhas também. Parabéns pela sua linda família, que Deus continue te abençoando, te fazendo prosperar em cada empreitada que Ele mesmo tem
confiado às suas mãos, Rafa. E, gente, esse foi mais um Jesus na Cidade. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha sido edificado com esse conteúdo. Está aqui embaixo os links para que você possa fazer contato com o Rafael. Então, se você quer ter uma orientação sobre como montar um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares na sua igreja, se você quer conhecer mais sobre a Casa de Moisés, se você quer também falar sobre projetos de capelania, procure-o, que eu tenho certeza que ele vai te atender com todo carinho, e no que eu puder somar também, pode contar comigo. Que Deus te abençoe, até o próximo episódio. Mais uma vez eu quero pedir, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, divulgue para mais pessoas se esse conteúdo tem edificado, tem abençoado a sua vida, e vamos interagir mais. Mande sua sugestão de pauta, diga de que cidade você está nos acompanhando para que a gente possa buscar uma pauta aí também, aí do seu quintal, da sua cidade, e que todos nós possamos nos comprometer a sermos Jesus na cidade, sendo a expressão do seu amor aonde quer que ele nos leve. Que Deus te abençoe e até semana que vem.